Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui e falar de um tema que muitas vezes a gente ouve falar, mas não conhece profundamente a história. Não que nós tenhamos o conhecimento profundo, mas nós vamos trazer um pouco sobre a compreensão sobre quando nós falamos sobre prece. Mas nessa linha de raciocínio que vamos aplicar na noite de hoje, nós vamos fazer um viés ocidental, porque o Oriente, ela tem todas as ramificações da cultura e a nossa ocidental parte do princípio que nós vamos chegar na doutrina espírita e o nosso viés é ocidental. Quando a criatura humana estava no seu estado latente primitivo, ainda descobrindo ser uma criatura humana, ela tinha muitas dúvidas no seu tempo. Mas nessas dúvidas dos tempos e dos seus instintos, porque a criatura vivia praticamente para comer, dormir, reproduzir e mais nada. Só que os fatos que aconteciam naquele tempo, ele não tinha um conhecimento aprofundado e quando ele visualizava aquela situação, era algo muito espantoso. Então, quando um grupo estava reunido e cortava o céu um raio, eles não sabiam o que era aquilo. Mas via que iluminava, muitas vezes caía no chão, muitas vezes queimava uma árvore. Então, tudo aquilo que a sua concepção intelectual não entendia, eles acreditavam que devia ser algum ser especial, um Deus de D minúsculo. E nesse processo, eles foram começando a averiguar que muitas coisas aconteciam. De vez em quando surgia um vendaval e o vento arrasava tudo e eles começaram a perceber, alguém fez isso, algum ser aconteceu e proporcionou os ventos. Então eles começaram a perceber que existe alguma coisa e eles, como não tinham a ciência da inteligência para entender o fenômeno em si, eles depositaram que era um Deus de D minúsculo. Então eles começaram a criar os deuses do vento, os deuses do raio, o Deus do sol, o Deus da prosperidade, o Deus da fecundação. E nesse processo dos deuses, a criatura humana sempre ela tem uma percepção de que nada vem de graça ou que as coisas acontecem naturalmente. Então, para ludibriar os deuses, no seu pensamento pequeno e primitivo, começou então as trocas de favores. Então, eles começaram o ritual de que vamos agradecer o Deus do Sol com flores. Então, eles começaram a levar flores e resolveram criar um local destinado a receber as flores. O Deus do raio e do sol, então ele recebe frutas. E nesse processo era de adoração a esses deuses da natureza, porque como eles não sabiam o que era, mas existia o fenômeno, então eles começaram a se preocupar. Vamos agradá-los, vamos conquistá-los com as nossas oferendas, com os nossos trabalhos em relação aos deuses. Não era ainda a concepção de como era feito a relação criatura humana com os deuses da natureza. Então, eles sempre estavam trabalhando em troca. Vamos oferecer o Deus da fecundidade para que as mulheres fiquem grávidas. A gente pode estar achando um pouco estranho, mas naquela época era muito importante a mulher fecundar. Porque era ela que dava continuidade ao núcleo. Quando são os homens, os varões vão proteger, as mulheres vão dar continuidade. Lembrando que desde aquela época a mulher era só um objeto do sexo, reprodução e cuidar do lar. Do lar, vamos dizer, bem primitivo. Então essa concepção de fazer a troca com esses deuses, eles começaram então a criar vínculos
com os deuses e criando na sua imaginação aquilo que os deuses gostam. Então não existe uma confirmação de que rosas brancas, os deuses do vento gostam. Mas eles chegaram numa conclusão que sim. Então eles começaram a argumentar e construir os seus rituais de oferenda para os deuses de D minúsculo. Com o passar do tempo, nós vamos andando mais ou menos a 2 a 5 mil anos da idade primitiva, nós começamos então a andar no mundo judaico, aonde as preces eram direcionadas a esse Deus. Porque a cultura judaica, ela é a única monoteísta, que é a cultuação de um Deus único. Porque o Oriente trabalha com politeísmo, que é a cultura de vários deuses. Eles acreditavam num Deus só e trabalhavam nessa informação. Mas, com o processo de agradar esse Deus único, porque ele era vingativo, ele cobrava, ele exigia, porque a gente observa no Antigo Testamento, era um Deus um pouco diferente do que nós temos a concepção atual, porque era um Deus que privilegiava só os judeus, que Deus era esse, mas era o Deus deles. E eles começaram então, outras culturas também no Ocidente, a levar uma concepção num grau mais alto. Qual é o grau mais alto? As flores e as frutas estavam pouco. Porque como eles queriam plantações grandes, vencer uma guerra, então começou o sacrifício dos animais, aonde o sangue vivo era entregue aos deuses, ao Deus dos judeus e os deuses das outras culturas, aonde eles estavam oferecendo algo mais ou menos assim, quente, porque tudo era frio, frutas e flores eram frias. E como o sangue é quente no momento do sacrifício e da oferenda, então eles acreditavam que estavam agradando muito os deuses. E nesse ritual de oferenda dos animais, algumas correntes começaram a se perturbar mais. Aí nós vamos adentrar no nosso ocidente dos incas e dos maias, aonde eles acreditavam, e também teve na Europa, bem lá nos vikings, sacrifícios humanos. A virgem, a menina que era pura, que não podia estar menstruada, porque senão ela já teria o sangue, em sacrifício aos deuses. E a confusão maior, meus amigos, as famílias ficavam gratos quando a sua filha era dado como oferenda, porque a família deu uma contribuição aos deuses. E nessa contribuição houve então essa chacina de rituais de corpos humanos. Dentro desse processo, além dos animais da cultura judaica e no nosso ocidente dos incas e dos maias, sacrifícios humanos, nunca encontravam um verdadeiro caminho da solução daquilo que eles pediam ou exigiam. Mais ou menos assim. Olha, eu estou rezando, eu quero ganhar um carro. Mas como é que é o mecanismo? Eu fico orando, então eu faço um sacrifício de um bode, eu mato uma vaca, mato um cachorro. Eles não entendiam esse processo, mas eles acreditavam que funcionava. Porque eu ganhei o carro. Conspirou, aconteceu, acabei ganhando. Mas era um entre vários que não ganhavam. Então, aquele que ganhou, então as preces foram bem atendidas, foi recompensado pelo seu sacrifício, pela sua dedicação, porque ele fez um viés sem saber como era. Era só um ritual que aconteceu há muito tempo. Mas quando Jesus encarna e vem apresentar uma das grandes missões de Jesus, muito tempo atrás nós tivemos uma roda de conversa, no tempo da pandemia, e o nosso amigo era lá do Bezerra de Menezes e nós estávamos falando de Jesus. E ele disse assim, Jesus nós já sabemos que é um espírito puro. Se é um espírito puro, quer dizer que ele já sabe o que está lá na frente há alguns bilhões de anos. Porque ele tem bilhões de anos. Quando ele encarnou,
Ele poderia ter trazido as fórmulas, todas as fórmulas, ou falar de coisas que iriam acontecer. Não falou nada disso. Só falou do amor. Amar a Deus e amar o próximo. E eu vos digo mais ainda, amar os vossos inimigos. Quando Jesus vem trazer essa informação de Deus, ele traz esse Deus justo e amoroso. Justo, porque não existe privilégio para ninguém. Para todo o nosso sistema solar não existe privilégio. Porque todos nós estamos regidos às leis divinas, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec pergunta onde é que estão as leis divinas? Na consciência. Na nossa consciência estamos atrelados então às leis divinas, que nós respondemos à lei de causa e efeito, aonde está atrelado o livre-arbítrio, onde teremos nossas responsabilidades e irresponsabilidades. A proposta de Jesus, por isso que ele disse que era justo, porque Deus não condena. É você que infringiu as leis divinas, você precisa reajustar através da lei de causa e efeito, e você vai encontrar as responsabilidades das suas irresponsabilidades cometidas por você mesmo dentro da lei divina. Você precisa se reequilibrar pela lei divina. E Deus nos continua amando. Então não existe privilégio. Todos nós estamos regidos por essas leis. Ah, mas ele é mais afanado, ou ele é mais próspero, ou ele é ótimo de saúde. Conquistou. Nada vem de graça. Nós somos consequências de reencarnações e reencarnações. Hoje nós somos melhor do que ontem. Ah, mas e aquele que é cego? Ele é melhor do que ontem, porque o que será que ele fez com os olhos? Porque na Inquisição, muitos apontavam o dedo e diziam, ela é bruxa ou ela era contra a igreja. E era confiscado todos os bens, era queimado a pessoa e a pessoa que denunciou ganhava 30%. Então estava ótimo de indicar quem não era e quem era. Então, infringiu as leis divinas, responde através da lei de causa e efeito. E quando Jesus nos apresenta que ele é amor, porque quando Jesus faz as suas preces, porque Jesus se recolhia também, se afastava dos apóstolos, ia se concentrar e rezava para Deus. Mas muitas vezes nós perguntamos, Jesus fazendo prece? Sim, na última parte a gente vai entender melhor por que Jesus se recolhia e fazia suas preces a Deus. E esse Deus de amor é porque todos nós somos irmãos. Se somos da mesma origem, fomos criados por Deus, não somos filhos de Deus. Porque filhos de Deus nós teremos a paternidade, Deus como Pai. Mas é muito pequeno se nós pensarmos, porque existe 300 bilhões de galáxias e de sistemas solares e a gente achar que é filho de Deus. Nós somos criação, como tudo que Ele criou em todas essas galáxias, em todos esses sistemas, criação de Deus. Nós somos também como as bactérias, os vírus, as plantas, as árvores, o mar, tudo criação de Deus. Está dentro do processo, por isso que nós, criaturas humanas, que somos diferenciados dos animais, porque a nossa diferença dos animais se chama livre-arbítrio. Numa conversa um pouco polêmica, quando Raul Teixeira apresenta que os animais tinham livre-arbítrio. Não vamos nos aprofundar, mas ele fez uma pequena explanação. Tem uma consciência, porque o gato pode escolher, vai comer ou vai beber. Isso se chama livre-arbítrio. Quando você tem uma opção de escolha, é livre-arbítrio. Quando você não tem, então não é mais livre-arbítrio. Você é escravo, preso à situação. Quando nós começamos a perceber isso, então nós todos somos criados por Deus, todos somos iguais. Então a gente tem uma caminhada evolutiva, cada um responsável por aquilo que faz. Nós temos a nossa responsabilidade individual, porque na questão 76 do Livro dos Espíritos, ele nos traz a inteligência individual. Mas no 23 do Livro dos Espíritos está falando da origem dos espíritos. Por isso que a pergunta está espírito em E minúsculo.
e a 76 a individualidade única da inteligência, então somos únicos individuais. Não existe alma gêmea, existe espíritos afins que estão trabalhando nesse processo. Quando então nós começamos a perceber toda essa maravilha que Jesus nos traz, trazendo essa concepção de Deus. Retira o Deus do Antigo Testamento, da cultura judaica, retira as ideias dos deuses de D minúsculo e apresenta esse Deus de amor e de justiça. O cristianismo primitivo caminha dentro desse viés de compreensão, de compreensão da mensagem de Jesus, mas chega no concílio de Nicéia de 332, mais ou menos, depois de Cristo, começa as deturpações da prece. Porque os apóstolos faziam as preces, eles tinham a rogativa da compreensão de Deus, eles tinham a compreensão da humildade de reportar-se a Deus, mas no decorrer do tempo, aqueles instintos das criaturas humanas, o ego e a vaidade, começaram então a criar mecanismos de interesses pessoais na prece. Ah, meu Deus, se tu me ajudar ali a ganhar um dinheiro, eu dou 20 cestas básicas. Ah, meu Deus, se me ajudar a conseguir aquele desafeto que saia da minha vida, não precisa morrer. Só saindo da minha vida, eu vou fazer a caridade. Esse movimento de vaidade, de ego, porque eu estou interessado em mim. Eu não estou preocupado nem com o próximo, porque o próximo também é a criação de Deus. Ele também é meu irmão, mas eu estou interessado em mim. E as preces teve uma conotação mais direcionada aos interesses pessoais. Para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para o meu pai, para minha mãe. E nesse viés de ego, adentra uma linha que deturpou todo esse questionamento, porque quando é que era feito as preces? Na cultura romana, depois do concílio, era no confessionário. Porque o padre dizia, você contava o seu pecado, o padre dizia, reza tantas Ave Marias, tanto Pai Nosso, porque era um ritual, porque você não sabe quantos Pai Nosso você tem que fazer para amenizar o seu pecado. E dentro desse processo, a igreja começou a precisar de dinheiro, porque ela queria construir Roma, que nós temos o estado de Roma. Então eles começaram a transitar na Europa, onde a predominância católica da igreja romana, eles começaram então os indultos dos pecados, aonde a igreja fez uma fortuna. Porque eu chegava no padre, eu traía minha esposa, 2 moedas de ouro, 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Ah, padre, eu roubei 20 moedas de ouro, 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria. O Pai Nosso, a Ave Maria fazia se quisesse, mas as moedas tinha que dar. Então começou um preço pela prece. Porque quem ia fazer todo o trabalho de oração, de comungar e pedir por aquele irmão que matou, que roubou, que extorquiu, que traiu? O padre. Não que ele estivesse cobrando um cachê sobre aquilo, mas era o indulto do seu pecado contra Deus, então ia amenizar. E quando a gente começa a observar isso na Idade Média, infelizmente, os indultos tornou-se muito popular, tanto que hoje nós ouvimos assim, você vai lá no centro espírita, reza para mim? E aí eu vou lá no supermercado, vou na festa, vou no cinema, vou no jogo de futebol, e eu continuo a minha vida, mas eu deposito a responsabilidade, porque já que tu está lá no centro espírita, faz lá porque tu é amigo dos espíritos. Sempre nos dizem isso, como se ninguém fosse amigo dos espíritos. Quando a gente começou a observar que ainda carregamos esses indultos, nós observamos que já na modernidade, abrindo um pequeno parênteses, muitas vezes as pessoas questionam sobre essas questões de pagar pelas preces. Se nós formos numa cultura afro, existe todo um ritual que envolve o dinheiro. Se nós vamos na igreja católica,
rezar pelo meu pai que morreu, fazer a novena, tem lá uma taxa, tanto isso, tanto aquilo, porque criou-se esse hábito de que a prece só é boa quando é paga. Quando é de graça, eu acho que não vai alcançar. Então a gente começa a observar que, desde a Idade Média, nós estamos trazendo essas informações. Mas aí alguns vão perguntar, tá, mas isso aconteceu lá em 1400, 1500, só que éramos nós lá vivendo hoje. A nossa bagagem intelectual dessas informações estão enraizada em nós ainda. Tudo aquilo que nós vivenciamos, nós carregamos até hoje. Então, muitas vezes a gente faz no mecanismo sem prestar atenção que já fez. Principalmente nas preces, muitos que vieram da Igreja Católica para a doutrina espírita, quando vai fazer a prece, quase que faz o sinal da cruz. Porque é tão ritual que não percebe que está atrelado a esses rituais. Porque na pré-modernidade, quando estamos chegando já quase ao século XX, nós começamos a observar que as preces adentrou num espetáculo, porque não bastava só a prece. Tinha que ter todo um ritual, tinha que ter uma música, tinha que ter um incenso, tinha que ter movimento, tinha que ter novena, tinha que ter todo um trabalho para que a prece alcançasse em todas as culturas religiosas. Porque nós ainda não adentramos na doutrina espírita, porque nós estamos falando do século XIX. E esses rituais da prece eram muito importantes. Ah, você não levantou o incenso direito, então Deus não vai ouvir. Ah, você não falou a palavra certa, Deus não vai ouvir. E esses rituais acabaram se tornando tão importante que dentro do movimento social ela era muito mais importante do que a própria prece. Então a gente vê um ritual fúnebre com tantas informações que a prece está em segundo plano. Quando a gente vê um casamento, é tanto ritual no casamento que a prece do casamento é pequena. Do batismo a mesma coisa, e várias outras culturas também utilizam esses vários rituais, mas o fundamento da prece não está no contexto, está muito mais nessas alegorias, nesses rituais, porque os olhos vê e ele acredita mais. Existem duas correntes que a gente chama, que é a corrente de São João e a corrente de São Tomé. São Tomé é aqueles que eu preciso ver para acreditar. Então, mas lá está pegando fogo. Eu tenho que ir lá ver. Se eu disser que está pegando fogo, não acredito. Eu tenho que ir lá ver. Então, essas são as pessoas que precisam ver a corrente de São Tomé. E a corrente de João, que João era o apóstolo do amor, eles entendem e compreendem quando diz, está pegando fogo, que pena. E aí então a gente começa a observar que existem essas duas correntes, o que precisa ver e o que já entende e aceita. Quando nós adentramos no século XX, então chega a doutrina espírita. A doutrina espírita foi um marco divisor, porque foi a terceira revelação que Jesus nos prometeu. Pedirei ao Pai que envie o Consolador. E ele repetirá e dirá tudo aquilo que eu já vos disse. É tão importante isso, porque imagina, Jesus há 2000 anos atrás, 2000 anos, quando estava encerrando o seu trabalho de divulgação do reino dos céus e o seu mandato, ele traz essa confirmação. Pedirei ao Pai que envie o Consolador para relembrar. Então ele já sabia que tudo isso ia acontecer na Inquisição, na Idade Média, no pré-modernismo, nas manipulações das Inquisições de Constantinopla, de Niceia e de tudo mais, há os interesses egoísticos e humanos, porque o homem está muito atrelado a isso. O ego e a vaidade é muito forte nas criaturas ainda. E quando a doutrina espírita chega e vai nos trazendo as informações dos espíritos, nos colocando a compreensão de que o verdadeiro lar não é aqui, é uma escola. Comprovado, mesmo que você não acredite, mas é um fato, porque todos vamos morrer. Não existe ninguém do século 1500 aqui. Todos morreram. Se todos morreram, teria que ter uma lógica. Toda causa tem um efeito, porque se nós nascemos, vivemos e morremos,
da onde é que nós viemos, o que a gente está fazendo aqui, para onde nós vamos. A doutrina espírita vai nos demonstrar que a verdadeira pátria é no plano espiritual. Quando começa, então, a doutrina espírita se expandir na Europa e chegando em todos os continentes ocidentais, começa uma fala e uma compreensão de que as preces é uma comunicação individual com Deus. Porque a tríplice da doutrina espírita, filosofia, ciência e religião, não é uma religião no contexto de preces e rituais, mas é no contexto grego. A palavra religião quer dizer religar-se com Deus. Então, quando a gente utiliza a tríplice, o viés religião da doutrina espírita, ela vem nos demonstrar que a ligação com Deus, quem faz somos nós. Então, não adianta eu pedir lá para o fulano rezar para mim, porque não vai alcançar. Ele vai se beneficiar, eu ainda não. Então, quando a doutrina espírita vai nos apresentando essa condição, é a ligação com Deus, como se procede essa ligação? A ligação da prece, ela tem uma conexão espiritual, ok? A conexão espiritual, ela acontece através dos nossos pensamentos. Tudo gira através dos pensamentos. No mundo espiritual, o pensamento age, utiliza-se dos fluidos cósmicos, mais do fluido magnético, solidifica as coisas no mundo espiritual e também o fluido cósmico universal aglomerado, condensado, transforma no que nós estamos tocando hoje. Porque já comprovado que toda célula dividida, quebrada, a partícula de Gizon, se eu não me engano, que ele chama a partícula de Deus, porque existe energia, quando é condensada, aglomerada, torna-se ponderável, físico. Mas o funcionamento de ação da prece é o pensamento. Então, quando eu estou pensando, tomara que ela caia porque ela me fez isso, porque ela me fez aquilo, é uma prece. Do mal, né? Mas é uma prece. Porque eu estou desejando, o meu pensamento elabora, emite essa onda vibratória, essa onda vibratória adentra no fluido cósmico universal e chega no seu destino. Então, quando chega no destino, a pessoa cai. Deu certo a minha prece. Ou não cai, porque ela tem que ter merecimento para receber essa energia. Numa palestra da Célia Diniz falando de André Luiz e do Chico Xavier, eu não me lembro do livro, mas ela estava comentando que a amante do marido foi numa senhora fazer um trabalho para prejudicar a esposa, quase que matando a esposa para assumir o lugar da esposa. E a senhora, essa que fazia os trabalhos, quando ela jogou, quando fez lá, não sei como é que foi o ritual, ela disse, não vai funcionar. Ela disse, mas como assim não vai funcionar? Você não é a tal fulana de tal? Ela diz, ela não tem merecimento para receber estas ações dela. Então ela estaria com certeza num patamar mais elevado, que essa onda energética de pensamento, porque o pensamento é neutro, ou ela se torna positiva ou ela se torna negativa pela minha condução do pensamento. Então eu emito o pensamento positivo, negativo, ela vai tomar o seu rumo, mas eu não posso esquecer de todas as informações que eu possuo. Lembro lá da lei de causa e efeito, que eu errei, preciso corrigir. Então, muitas vezes, coisas acontecem na minha vida, não é porque Deus está me xingando, porque Deus não gosta de mim, porque eu estou atraindo essas vibrações, porque vibra dentro de mim, ainda no meu inconsciente, tudo aquilo que eu infringi. Um exemplo rápido. Umas 2 vidas atrás eu fui um assassino de serial de killer, matei eu acho que umas 40 pessoas, no mínimo, porque o resto eu não me lembro. Eu carrego essa informação, é o exemplo, tá gente, por favor. Eu carrego essa informação de todos os delitos que eu tirei,
Porque quando você tira a vida de alguém, você se torna corresponsável pela vida do outro. Porque ele estava na caminhada, progredindo e crescendo, interrompeu, eu criei um débito que está no meu inconsciente. Mas eu não sei nessa vida que eu fui o assassino, esse de serial killer. Mas a vibração, o pensamento, ela é energético. E como o inconsciente trabalha num nível energético, agrega, assimila. Então parece que a gente diz, tudo de ruim que acontece comigo. Eu vou numa casa, cai. Eu vou não sei aonde, é eu que aconteço. É porque muitas vezes você está num padrão vibratório negativo. E é isso que a doutrina espírita vem nos alertar sobre a prece. Porque a eficácia da prece é o condizente da nossa condição de pensamento. Porque se eu tenho pensamentos pessimistas, não vai acontecer nada. Só desgraça. Porque eu estou atraindo todas essas questões. Não vai dar certo porque eu vou sair, vai chover, vai molhar minha roupa, ou vou chegar lá, vai estragar o carro. Eu nem saí de casa ainda. Mas eu já fiz um caminho de desgraça que quando não acontece, não aconteceu nada. Até fica estranho quando não acontece. Porque eu planejei a desgraça o tempo inteiro e não acontece, e aí eu fico reclamando que não aconteceu. A mesma coisa quando nós temos o pensamento positivo, que eu atrelo a essa linha de pensamento, está chovendo, coisa boa. As plantas estavam precisando, a terra estava seca, em Bagé está tudo uma seca, precisa vir a chuva, precisa molhar as plantas. Mas daí não consigo sair. Pego o guarda-chuva, pego o Uber, pego um casaco de chuva. Nós não devemos colocar empecilhos para atrapalhar. Porque eu sempre digo para todo mundo, não precisamos de obsessores, porque a gente atrapalha muito nós mesmos. Nós nos sabotamos o tempo inteiro. Não permitimos ser felizes, não permitimos que a gente conquiste as coisas. Tu não é merecedor. Tu nem tem curso para isso. Nós mesmos dizendo isso para nós. E aí o que a gente faz? Então eu nem vou procurar emprego porque eu só mereço emprego muito inferior. Esse é a compreensão. Porque Leon Denis, no Enigma, no livro... Deixa eu dar o nome do livro certo. O Grande Enigma. Ele diz que as preces não podem mudar as leis imutáveis. Mas a prece modifica sua conduta de pensamento sobre si mesmo. Porque quando a gente vai fazer uma prece, e a doutrina espírita sempre faz esse respaldo, que a prece ela tem que ter um viés de agradecimento. Porque tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida estava dentro da programação. Eu me organizei, disse lá na programação reencarnatória antes de nascer, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. São os pontos principais. Nós não estamos fadados na fatalidade. Vai acontecer exatamente isso. Não, existem pontos principais que nós vamos atravessar, vai depender da minha conduta até chegar esse momento. Se eu tiver trabalhado muito a minha linha de raciocínio positivo, eu enfrento de uma situação diferente. Se eu vou num viés muito pessimista, quando chega a situação, ela é pior, porque eu já estou mais carregado de negativismo e quando surge a situação, é pior. Então, quem vai definir a eficácia da prece? Somos nós mesmos. Porque é o nosso pensamento, através de agradecimento. Hoje não deu nada certo. Obrigado, podia ser pior. E a gente só valoriza que foi ruim. Muitas vezes, o Divaldo falando que a Joana tinha dito isso, e a Joana, ela é fora do comum porque ela nos exige sair da zona de conforto. Porque o Divaldo falando, agradecer por tudo que aconteceu. E aí a Joana diz, agradeça por aquilo que ainda não aconteceu. Aí ele diz, ainda? Sim, porque vai acontecer. Mas quem vai definir? Somos nós. Vocês entendem a linha da prece, como ela é importante nas nossas vidas? Porque muitas coisas estão programadas e vão acontecer. Fato. Como vamos enfrentar? Esta é a diferenciação. Porque eu entendo que eu preciso resgatar,
Eu fui lá, o assassino serial killer, eu preciso me reajustar. Uma mãe de uma vida que fez vários abortos e hoje ela quer ser mãe e não consegue, ela pode trabalhar numa creche, ela pode adotar. Existem mecanismos através do pensamento que é onde ela vai definir positivo e negativo. E a prece, ela tem uma outra fundamentação dentro da doutrina espírita, porque, relembrando, uma onda de pensamento, quando nós depositamos pensamentos positivos nessa emanação, ela torna um poder maior, aonde está atrelado junto com os amigos benfeitores, manipulado pelos fluidos cósmico universal e fluidos magnéticos, vão trabalhar em cima desse pensamento. Para vocês terem uma ideia, Memórias de um Suicida, um suicida estava na reunião muito mal, porque a atrocidade que ele cometeu contra o corpo físico foi muito grande. O grupo se reuniu, só para lembrando que Vale dos Suicidas é regido por Maria de Nazaré. Esse grupo fez uma emanação de pensamentos positivos, elevar o pensamento para Maria e nessa irradiação para Maria, suplicando por aquele espírito que estava em estado muito difícil, retorna o pensamento de Maria, que eles chamam a prece fecundada, só existe essa informação no livro Memórias de Suicida, de Ivone de Amaral. Ela retorna com o pensamento positivo de Maria em prol daquele espírito. Se reestruturou-se e aí foi responder à lei de causa e efeito. Porque o estado dele estava tão difícil que ele não tinha nem como resgatar as dívidas. Precisava de uma intervenção superior para auxiliar e para que ele pudesse ir para a sua caminhada perante o ato que cometeu. Os espíritos superiores estão sempre nos auxiliando, nos observando e nos amparando. Mas quem é que faz a conexão? Nós. Somos nós que vamos conectar com nossos benfeitores, o anjo da guarda, amigo espiritual, porque eles estão sempre perto de nós. Mas quem define essa aproximação somos nós, através dos nossos pensamentos positivos e ato. Porque não adianta só pensar que Jesus nos ilumine, que Jesus derrame bálsamos de amor e aí na primeira freada manda o amigo para aquele lugar. Se eu não condiz com aquilo que eu penso, eu não respondo a verdade sobre mim mesmo. Se eu penso coisa boa, eu tenho que viver coisa boa. Porque muitas vezes eu penso coisas do mal, de todas natureza espiritual, psicológica, mas eu vivo com a máscara do bom puritanismo. Então a gente não consegue enganar a espiritualidade porque a ferramenta é o pensamento. E o pensamento na doutrina espírita, ela tem 3 viés da prece de eficácia. O primeiro é as preces direcionadas aos obsediados. Os nossos, ou dos grupos, ou afins, ou pelos vícios, porque esses irmãos estão num estado de perturbação tão grande, com raiva, com muita ferocidade contra uma pessoa ou um grupo, que ele não consegue observar o que está acontecendo em volta. Então, quando um grupo resolve fazer irradiações de preces para os obsediados, estes irmãos, porque o pensamento dele, negativo, cria uma nuvem negativa e eles não conseguem enxergar nada que está em volta. Então eles vivem sempre na sensação de ruim, de possesso, de raiva, porque é uma nuvem negra emitindo através dos pensamentos. Essa irradiação de pensamentos elevados, positivos, de amor, quando chega a esses irmãos, não cura eles, mas tira a nuvem dos pensamentos negativos e permite que esses irmãos se enxerguem, vejam o que está acontecendo, raciocinem um pouco
para que ele possa ter um pouco de lucidez e ameniza. Então a gente observa que as preces irradiadas aos obsessores, aos irmãos suicidas, aqueles que estão em necessidade, auxilia para que eles possam entender a sua própria situação. Não resolve o problema deles, não tira o problema deles, mas permite que eles tenham um momento de luz sobre a sua própria questão. E a doutrina espírita também utiliza muito as preces e irradiações quando nós vamos fazer o Evangelho no lar. E aí todo mundo recomenda o Evangelho do lar, e aí diz, mas só 10 minutos, 15 minutos. Aí tem gente que lê rapidinho, faz a prece, toma água e está pronto. Já fiz a minha obrigação. Só que o Evangelho no lar, ele tem um mecanismo que se todos fossem videntes, médiuns videntes, vocês observariam que é uma grandeza o Evangelho no lar. O Evangelho no lar começa fazendo a asepsia do seu próprio lar primeiro. Começa a desnuviar aquele filho que está com pensamento negativo, começa a melhorar o ambiente, aí as pessoas chegam na casa dele, como tá boa aqui na tua casa, tá tão gostoso, porque o Evangelho vai fazendo essa limpeza espiritual. Retira pensamentos negativos, criado por nós da família, os pensamentos positivos vão diluindo e vai permitindo que a clareza aconteça. Só que quando eu começo a criar um hábito, não rotina, porque ele pode ser trocado conforme a necessidade de cada um, ele começa a iluminar a sua casa. Depois ele começa a iluminar os vizinhos. Quem mora em apartamento, o seu lar é iluminado, depois começa a iluminar os apartamentos dos lados e no decorrer do tempo ilumina o prédio. Todo o prédio entra em harmonia. Muitas vezes o outro bloco está se quebrando, dando confusão, e o nosso está em harmonia. Pela constância do Evangelho no lar, as preces emitidas através desse momento positivos, acaba criando uma atmosfera positiva, atraindo os espíritos superiores e afastando os espíritos negativos. Então a gente começa a sentir que a eficácia da prece, através dos meus pensamentos no Evangelho do lar, chega nessa compreensão de que realmente vale a pena fazer o Evangelho no lar. E por último, quando nós vamos fazer a prece, recolher-se e comungar com Deus, não o Deus interior, nem o Deus minúsculo, mas esse ser supremo que é Deus, a inteligência suprema, princípio de todas as coisas. Esta comunhão com Deus nos faz remeter à humildade de entender, não posso modificar, mas que me dê forças para enfrentar este problema. Eu não tenho condições de enfrentar isso. Me dê resistência, compreensão, discernimento, qual o melhor caminho a tomar. Essa conexão interior sua, essa religação com Deus, nos torna cada vez mais acessível aos amigos benfeitores, para que possa nos auxiliar na condução da nossa caminhada. No ano da pandemia, eu acho que foi em 2020, no auge da pandemia, essa é a minha história, não é? Todo mundo passou por dificuldades. Todos, quase todos. Se não foi financeira, foi psicológica, se não foi espiritual, todos passaram por uma necessidade. E infelizmente eu passei pela necessidade financeira, quase física, porque eu entrei numa crise de ansiedade, porque você acreditava que daqui a 3 meses vai acabar a pandemia, nós já estávamos chegando no final do ano e nada acontecendo. Só fechando, e infelizmente pessoas morrendo, e daqui a pouco onde é que está a luz do fim do túnel? E na questão financeira eu entrei numa situação muito desagradável. E eu pensei várias situações, todas bem improváveis, até a Mega Sena eu coloquei no projeto, vá que eu ganhe, né? Já estaria resolvido tudo. E nesse contexto, muito preocupado. E aí eu disse, bom,
Vamos conversar com Deus, porque é nesse momento que a gente precisa desse auxílio dos amigos benfeitores. E aí eu comecei a pensar, olha, está acontecendo isso. Uma conversa bem de amigo com amigo. E aí fui apresentando, disse, olha, eu não estou encontrando solução. Não vejo. Na minha ótica, nas minhas opções, não vejo. E aí só assento. Não se preocupe, vai ser resolvido. Bom, então vai ser que vai vir de vocês. Porque eu não tenho o leque de opções. Acalma que tudo vai dar certo. Um mês depois, aconteceu. Num outro viés que eu não imaginava, nem sonhava, mas aconteceu a situação que resolveu o meu problema. E aí a gente fica atrelado quando a gente faz os pedidos desse tamanho. E Deus tem desse tamanho para nós. Só que a gente precisa abrir as portas, janela, abrir tudo. Porque a gente quer um carro vermelho, um carro azul, um carro amarelo, e Ele quer te dar um carro muito melhor preto. Ah, mas preto eu não quero. Então a gente bloqueia essas situações. Então quando a gente se conecta com Deus através dessa prece íntima, nós acabamos nos conectando com a nossa essência, compreendemos quem somos, como vamos agir, como vamos pensar, as nossas responsabilidades, as irresponsabilidades que já fizemos e que faremos e que já fizemos lá atrás, em vidas passadas. Tudo isso nos norteia de uma responsabilidade clara e sem julgamento. Deus não nos julga, nem nos odeia, somente nos ama. Porque Ele sabe que nós vamos chegar lá. Se Jesus já chegou, todos nós vamos chegar. No comentário de Kardec, na questão 540 do Livro dos Espíritos, onde ele diz, saímos do átomo e chegaremos ao arcanjo. Então, é um fato. Vamos nos tornar espíritos de luz, espíritos puros, só não sei quando. Alguns bilhões, somos imortais, então vamos trabalhar para que fique um pouquinho menos esses bilhões. Mas depende de nós. Para que a prece se torne eficácia, tudo depende de nós. Que elevemos nossos pensamentos, torne eles positivos e vocês verão as benesses sobre a si mesmo e si mesmo numa condução da eficácia da prece em relação à sua vida. Muita luz, muita paz a todos.